Enquanto os nossos irmãos na ADEF Lourinhã estão procurando carta de João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, quero cumprimentar os nossos irmãos internautas também com a paz do Senhor. Se você ainda não curtiu esta live, esta transmissão, é um bom momento para você fazer. Se você pode, abra na sua Bíblia também a primeira carta de João, capítulo 3. E continue conosco, porque eu sei que Deus tem uma palavra para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Então, diz assim a palavra do Senhor. Vede quão grande caridade, nas principais versões, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode bater no peito com vontade, respirar fundo e dizer: eu não sou órfão, eu tenho um Pai. Eu não sou órfão, eu tenho um Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O mesmo apóstolo João, no seu evangelho, no evangelho que ele escreveu de Jesus Cristo, no capítulo 14, versículo 18, ele narra que Jesus disse: não vos deixareis órfãos. Não vos deixareis órfãos. Jesus, ele prometeu que ele estaria indo para o Pai e ele não nos deixaria órfãos. Ele disse: vou voltar para vocês. E ele disse que nesta transição ele não nos deixaria órfãos, porque ele também mandaria o Santo Espírito de Deus para nós, que representaria a Trindade em nossas vidas. E Deus estaria conosco, não era no ambiente externo, Ele estaria conosco dentro de nós. Não vos deixareis órfãos, eu vou voltar para vocês, eu vou voltar para vós, eu vou voltar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se tem uma palavra que nós não podemos esquecer do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós não somos órfãos. Nós temos um Pai. E este Pai está assentado no mais alto sublime trono. Este Pai nos ama e o seu amor é de tal maneira que Ele entregou o seu até então Filho unigênito para se tornar o primogênito. Ele entregou Jesus para nascer, e nós comemoramos ontem o seu nascimento aqui na terra. Ele ministrou nesta terra, mas ele morreu, e não foi uma morte comum, foi a morte que eu e você deveria morrer. Nós precisávamos morrer sendo açoitados, nós precisávamos morrer com uma coroa de espinhos na cabeça. Nós precisávamos morrer com lanças em nossas costelas. Nós precisávamos morrer sendo cuspidos em nossos rostos. Nós precisávamos morrer sendo esbofeteados. Nós precisávamos morrer sendo acusados de toda sorte de mentiras. Nós precisávamos morrer por estas coisas, e se morrêssemos nesta maneira, nós ainda não cumpriríamos a justiça de Deus, porque o pecado já estava em nós. Mas ele, sem pecado, nasceu e morreu, crucificado em uma cruz, com coroas de espinhos na cabeça, com pregos nas mãos e nos pés, com lanças nas suas costelas. Ele entregou todo o seu sangue na cruz do Calvário e satisfez a justiça de Deus e morreu na cruz do Calvário. Mas uma coisa é certa: Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo e Ele está à direita
do Pai intercedendo por nós. O amor de Deus se cumpriu nas nossas vidas. Por isso nós podemos dar graças, por isso nós podemos dar glória, porque nós temos um Pai, e um Pai que nos ama. Eu quero nesta noite, meus amados irmãos, deixar marcado esta verdade. Nós temos um Pai, e este Pai nos ama. Nós não estamos órfãos. Esta é uma verdade que já foi ministrada desde o Antigo Testamento. O Senhor elegeu uma nação para se tornar pai desta nação. E através desta nação, nós pudéssemos ter um pai. E a palavra de Deus diz em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 2: porque és povo santo ao Senhor, teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo. Deus nos escolheu. Nós somos um pai, nós temos um pai que nos escolheu. Eu sou o pai, mas eu não escolhi que o Lucas Bernardo nascesse. Quando nós soubemos que Deus havia multiplicado a nossa geração, que o fruto da minha união com a pastora Naira gerou uma criança, eu não sabia se era menino ou se era menina. Eu não sabia se era menina ou menino. Quando nós descobrimos o que seria, quando nós descobrimos que ele era um menino, nós demoramos muito para escolher o seu nome, porque nós não escolhemos. Nós só recebemos o bem de Deus, a bênção de Deus, porque criança é bênção de Deus. Filhos são bênçãos de Deus para aqueles a quem recebe. Não importa como recebeu, filhos são bênçãos de Deus, herança do Senhor para aqueles a quem recebe. Só que Deus, Ele é o nosso Pai e Ele nos escolheu. Milhões e milhões e milhares de espermatozoides, Ele escolheu aqueles que iriam nascer, e Ele te escolheu para ser filhos dEle, filha dEle. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Isaías capítulo 63, versículo 16, eu disse que Ele escolheu uma nação para se tornar pai desta nação, e desta nação tornar-se nosso pai. Mas está escrito uma promessa de Deus, uma verdade que é inquestionável, que diz assim, o profeta dizendo: mas tu és nosso pai, ainda que Abraão, aquele a quem Deus escolheu para ser o pai da fé. O nosso pai da fé é Abraão. E Deus, através de Abraão, nos tornaria seus filhos. Mas a palavra de Deus diz: ainda que Abraão, nosso pai na fé, e não nos conhecesse, ainda que Israel, que é Jacó, o terceiro da geração de Abraão, que formou as 12 tribos de Israel, a nação que iria povoar esta terra, que iria receber o Salvador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não nos conhecesse, tu, Senhor, és o nosso Pai. Mesmo que os nossos pais, a quem o Senhor escolheu para ser nosso Pai, não quiseram nos conhecer, mesmo que eles não entendessem que nós só fôssemos, mesmo que eles até não nos conhecessem, Deus é nosso Pai e Ele nos conhece. Ele é o nosso Redentor desde a antiguidade. Você pode glorificar a Deus que tem um pai que te conhece muito antes do teu pai te gerar, muito antes do teu pai conhecer a sua mãe, muito antes dos teus avós nascerem. Ele já te conheceu, ele já tinha visto, e mesmo depois dele ter te gerado, ele tivesse te esquecido, o teu Deus não te esquece. Ele não te esquece. É uma verdade que já é vista desde o Antigo Testamento,
Deus entregou a Moisés, Deus entregou a Abraão, Deus entregou a Isaac, Deus entregou a Jacó ou Israel, Deus entregou as 12 tribos de Israel, Deus entregou aos profetas, Deus entregou aos sacerdotes, Deus entregou aos reis de Israel, Deus entregou à humanidade. Ele é nosso Pai, e ponto final. E Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai que é todo poderoso, Ele é um Pai que não se esquece dos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No Antigo Testamento essa verdade estava alinhada a Abraão, mas a verdade é que Deus não precisava de Abraão para nos tornar seus filhos. É importante lembrar àqueles que estão nos ouvindo nesta hora que nem sempre fomos filhos de Deus. Em primeiro lugar, nós somos criaturas de Deus. A palavra de Deus diz em Gênesis que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito. Eles falaram: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus, o Pai, formou Abraão do pó da terra, soprou em suas narinas o seu próprio espírito e deu vida a este ser que ele acabara de criar, e deu livre arbítrio a este ser que ele acabara de criar. Mais à frente, ele fez esse mesmo homem dormir, e da costela deste homem fez uma mulher, e a colocou como a adjuntora, e a colocou como a companheira, e a colocou como a sua esposa, para tornar uma família, para frutificar e multiplicar. O homem e a mulher pecaram, não perderam a condição de criaturas de Deus, mas passaram a ficar, a serem abandonados de Deus. Não foi Deus quem se afastou de nós, fomos nós que nos afastamos de Deus, porque está escrito que os nossos pecados nos afastam de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos do Pai por causa do pecado. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito: mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Receberam Jesus. Na plenitude dos tempos, Deus resolveu, o Pai, resolveu entregar o seu unigênito, Jesus. Ele nasceu de uma virgem, sem pecado, ele viveu nesta terra sem pecado, foi tentado, foi provocado, foi provado, mas foi aprovado por Deus. E este Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e disse: não vos mais chamareis de criatura, não mais vocês vão ser atendidos como servos ou como escravos, vocês agora são novas criaturas, pelo poder que há no Espírito Santo. Agora vocês podem receber o Espírito de adoção. Agora vocês não são mais só criaturas, agora vocês podem ser filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não é sempre que nós somos filhos de Deus. Só somos filhos de Deus se acreditarmos em Jesus, se acreditarmos no poder do nome de Jesus, se acreditarmos no nascimento virginal de Jesus Cristo, se acreditarmos na morte de Jesus na cruz do Calvário e acreditarmos que aquela morte é suficiente para perdoar os nossos pecados, aquela morte é suficiente para nos justificar diante de Deus, aquela morte é suficiente para nos santificar diante de Deus, se aceitarmos a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, se acreditarmos que Ele ressuscitou ao terceiro dia, esta fé vai nos trazer a possibilidade de nos chamarmos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você já aceitou Jesus? Você acredita em Jesus? Você acredita no milagre de Jesus? Você acredita no poder de Jesus? Então você é filho de Deus. E esta é uma verdade que você não pode esquecer. Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18, diz: e eu serei para vós, aqui é Deus falando,
pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu vou repetir porque alguns não entenderam. E Deus falando, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isto está querendo dizer que Deus é nosso Pai, e Ele nos entende, Ele nos recebe, Ele nos vê, Ele age conosco como nós sendo seus filhos. Você pode dizer, mas pastor, isso é óbvio. Deveria ser óbvio. Mas na nossa cultura pecaminosa, nós encontramos pais que até reconhecem seus filhos, mas não recebem e não tratam seus filhos como seus filhos. Nós vemos filhos que recebem e conhecem seus pais, mas não tratam e nem reconhecem seus pais como os pais. Aqui o Senhor está falando, eu vou ser para vocês o pai de vocês, e vocês serão para mim filhos, e ponto final. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele é o nosso Pai, e quando nós entramos na sua presença, Ele nos vê como filhos, Ele não nos vê como servos, Ele não vê como escravos, Ele não nos vê como pecadores, Ele não nos vê como vítimas, Ele não nos vê como animais, Ele nos vê como filhos e filhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Filhos, você é filha e filho de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículo 15, vai dar uma característica desta paternidade de Deus. Vai dar uma característica de como Deus trata os seus filhos. Diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão. Você já viu o pai que escravizou o seu filho? Você já viu o pai que sufoca o filho? Você já viu o pai que não deixa o filho avançar? Mas a palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de escravidão. O espírito que Deus, o Pai, mandou através de Jesus Cristo, o Filho primogênito, não nos escraviza. Uma vez eu perguntei por que é tão complicado nós cristãos que somos livres, às vezes desobedecemos. Porque nós somos livres. Porque Deus poderia nos libertar e nos colocar em outra escravidão. Mas Ele não nos deu um espírito de escravidão. Ele não nos deu um espírito de escravidão. Ele deu um espírito de libertação, de liberdade. E Ele diz, para outra vez estades em temor, ou com medo. Aqui o medo não é o temor profundo para com Deus, é o medo mesmo. É aquele medo que te paralisa, é aquele medo que não faz você avançar. Não, Deus não deu um espírito de escravidão para você ficar com medo das outras coisas, para você estar com medo dos homens violentos, para você estar com medo de Satanás. Não, Deus te deu um espírito para você ter coragem para enfrentar e coragem para vencer. Recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Numa linguagem mais brasileira, pelo qual chamamos Papai. É mais íntimo do que simplesmente pai. É mais próximo do que simplesmente pai. É a primeira característica da paternidade de Deus para conosco. Ele tira a nossa escravidão. Ele tira os nossos medos. Ele nos dá confiança para a gente enfrentar as adversidades dessa vida, porque Ele nos dá a certeza da vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas tem mais. Nós podemos ver que em Mateus capítulo 6, versículo 9, outra característica da paternidade de Deus. O Senhor Jesus está ensinando os discípulos, está nos ensinando a orar a este Deus. E Ele fala, portanto vós orareis assim, Senhor nosso. Vocês vão orar assim, Rei nosso. Vocês podem orar assim, autoridade nossa. Primeiro lugar, Deus é nosso Senhor, sim. Segundo lugar, Deus é nosso Rei, sim.
Terceiro lugar, Deus é a nossa autoridade máxima, sim. Mas ele disse, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Pai, Ele quer que a gente entre na sua presença com um relacionamento de pai e de filho. Aqui nós podemos observar que tem muitos pais que têm as suas empresas, os seus filhos trabalham para eles, e na empresa os seus filhos entram nos seus relacionamentos, não pode entrar como filho, tem que ser como um funcionário. Eu sou filho de pastor e na igreja eu não podia tratar meu pai como meu pai. Eu não podia chegar na igreja onde meu pai, eu não posso chegar na igreja onde meu pai é pastor e chegar lá: pai, bença pai, eu posso até falar bença pai, a paz do Senhor, pastor Zé Lima, mas eu não posso, no mesmo relacionamento que eu tenho dentro de casa, entre meu pai e filho, não posso estar diretamente relacionado a isso dentro da igreja, porque na igreja ele é o pastor. Mas o Senhor Jesus disse que em todos os momentos da vida, seja na igreja, seja em casa, seja na escola, seja no trabalho, seja na bonança, seja nos ventos, seja nas mansões celestiais, seja na terra, aonde formos, nós podemos entrar em um relacionamento com Deus, chamando de Pai. Ele quer que a gente tenha um relacionamento com Ele, de pai e filho. É certo que Ele é nosso Senhor, é certo que nós devemos servi-lo a Ele, é certo que Ele é rei, e é certo que somos súditos do seu reino, é certo que Ele é a autoridade sobre nós, e nós devemos obedecer a Ele incondicionalmente. Mas o relacionamento que Ele quer ter conosco é um relacionamento de pai e filho. Às vezes eu ouço algumas orações e fico preocupado, porque às vezes a pessoa parece que está pedindo esmola. Você já viu o filho pedir esmola, pai? Você já viu o filho pedir esmola, pai? Você já viu o filho não pedir nada ao pai? Você já viu o filho pedir emprestado ao pai? Até que peça. Mas o que o Senhor quer é que a gente entre na sua presença, não é como mendigos, não é como coitadinhos, não é como vítimas. Ele quer que a gente entre na sua presença. Em Hebreus está escrito: entrar na presença de Deus com autoridade e ousadia, porque Ele é nosso Pai, e Ele quer receber eu e você na sua presença, onde Ele controla o mundo, como filhos. Mateus capítulo 7, versículo 11, falando sobre características da paternidade de Deus para conosco. Diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Aqui Jesus está falando de que os pais, está falando que nós podemos pedir. Se pedirmos, receberemos. Se batermos na porta, a porta se abrirá. Se buscarmos, encontraremos. E ele está fazendo uma comparação: os pais da terra, sendo maus, não entregam pedra a filhos quando eles pedem comida, não entregam serpentes quando pedem alguma peixes. Eles atendem aos pedidos dos filhos, mesmo sendo maus. Se sendo maus, nós podemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Você pode pedir. Você pode pedir a Deus. Você pode pedir a Deus. Muitas das vezes no gabinete eu não oro por algumas pessoas. Eu oriento elas a orarem a Deus, pedindo o que elas querem. Porque nós podemos entrar na presença de Deus pedindo. E Ele é um bom Pai. Não é um pai que é mau como nós, Ele é um pai santo, Ele é um pai puro, Ele é um pai justo, Ele é um pai misericordioso, Ele é um pai amoroso, Ele é um pai bom, e Ele vai dar coisas boas aos seus filhos, mesmo quando a gente pede coisas ruins, Ele não nos dá as coisas ruins, mas nos dá as coisas boas, mesmo quando a gente pede por um processo que não é um processo bom, Ele nos coloca no processo bom, porque está escrito também que o Espírito Santo, Ele interpreta as nossas orações diante deste Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15.
Outra característica da paternidade de Deus para com seus filhos. E aqui, repetindo o que já li anteriormente, mas é importante ler de novo para essa outra característica. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Este pai, ele traz segurança. Você pode estar ao lado desse pai que ele vai te dar segurança. Segurança física, segurança amorosa, segurança emocional, segurança espiritual, segurança financeira. Se você está do lado do seu pai, o seu pai vai dar segurança. Olha o que o filho pródigo disse: eu estou aqui trabalhando, desejando comer comida de porcos, e os empregados do meu pai, ele tem fartura e em abundância. É melhor eu ser empregado do meu pai do que empregado do mundo. É melhor eu estar do lado do meu pai do que estar no mundo. É melhor estar com meu pai, porque meu pai dá-me segurança, mesmo que ele me entende, me atenda como funcionário e até como escravo. É melhor estar com meu pai, porque o meu pai me dá segurança. Ele não vai me deixar morrer de frio, ele não vai me deixar morrer de fome, ele não vai me deixar em relacionamentos ruins. O meu pai me dá segurança. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 17, vai dar outra característica da paternidade de Deus. E se invocais por pai aquele que o que? Sem acepção de pessoas. O que é sem acepção de pessoas? Ele não quer saber se é pobre, classe média, ou rico, ou milionário. Ele não quer saber se é baixinho, tamanho médio, ou gigante. Ele não quer saber se tem estudos, um pouquinho de estudos, ou nenhum estudo. Ele não quer saber se é preto, se é branco, se é amarelo. Ele não quer saber se é português, se é brasileiro, se é argentino, se é espanhol. Ele não quer saber como você estava, se estava num pecado, qual é o tamanho do pecado. Ele não quer saber se você antes matava ou roubava, ou se não fazia nada dessas coisas, mas na mente fazia todas essas coisas, porque às vezes nós não fazemos com as mãos, mas fazemos na mente, ou fazemos com palavras. Ele não quer saber, ele não faz acepção de pessoas. Todos aqueles que se aproximam dele, ele vai receber como filhos. Ele não faz acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Aí sim, ele vai julgar segundo a obra de cada um. Mas uma coisa é certa, nós não podemos jogar ninguém fora da igreja. Nós não podemos afastar ninguém da casa de Deus. Ah, mas está fumando ainda. Ah, mas está bebendo ainda. Ah, mas ainda não se livrou das drogas. Ele ainda da casa de Deus vai ser liberto. Lá fora não vai. Aqui vai ser liberto. Lá fora não vai. Aqui ele vai ser livre. E Deus quer que todos estejam próximo dele. Ele vai julgar cada um segundo as suas obras. Não é eu, não é você quem julga, é Deus quem julga. E Ele julga segundo as suas obras. E aí as obras dos pensamentos, as obras dos sentimentos, as obras das mãos, não importa as obras, Ele vai julgar cada um segundo as suas obras. Mas Ele não faz acepção de pessoas. Você pode estar falando, pastor, eu não mereço isso. Deixa eu falar uma verdade que pode te assustar. Merece mesmo não. Eu não mereço nem falar o nome de Deus, que dirá ser salvo por Ele, que dirá ainda trabalhar para Ele, que dirá ainda falar do nome dEle. Mas Ele nos amou, porque esta é a principal característica da paternidade de Deus para conosco. Ele nos ama. Ele nos ama. A Jeremias ele disse:
Eu tenho para vocês um pensamento de paz e não de mal. Eu tenho para vocês o desejo que o pensamento, o desejo de vocês se concretize. E não que vocês se frustram no meio do caminho. E não que você morra na beira da praia. E não que você se frustre antes de completar a sua caminhada. O meu desejo para com vocês é para que vocês avancem e cheguem no lugar, no destino que vocês querem chegar. O meu desejo para vocês é que vocês, o desejo que vocês querem, vocês alcancem. Esse é o desejo de Deus, de paz para conosco. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Essa é a principal característica da paternidade de Deus para a sua vida. Ele te ama. Ele te ama. E o amor de Deus foi tão grande que João capítulo 3, versículo... Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito. Não é possível que eu esquecer 16, né? 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus te amou de tal maneira. Às vezes a gente, para entender a palavra de Deus, para entender a verdade de Deus, precisa aplicar em nós. Deus me amou de tal maneira que, sendo criatura dele, e uma criatura má, uma criatura que se afastou dele, uma criatura que zombou dele, uma criatura que se fez inimiga dele, mas ainda nesse estado de abandono, de inimizade contra ele, ele nos amou de tal maneira que ele mandou Jesus. Ele mandou Jesus morrer na cruz do Calvário em meu lugar. Ele mandou Jesus pagar a culpa dos meus pecados. Ele mandou Jesus cumprir todas as penalidades que eu precisava cumprir. Ele mandou Jesus eu cumprir aquilo que eu precisava fazer. Ele mandou Jesus. E todo aquele que crê em Jesus é salvo e tem vida eterna. E a adoção que o Senhor Jesus fez em nós não foi uma adoção como nós fazemos. Você pode adotar uma criança, sim ou não? Você pode chegar e resolver ir lá no juizado, eu quero adotar uma criança. Você pode adotar o melhor que você pode fazer. Vai dar um nome a ele. Vai colocar o nome, o seu sobrenome nele. Vai inseri-lo em uma sociedade, em uma comunidade que ele não estava, porque se você está adotando é porque ele não tem família. Ele vai conhecer aquilo que você tem, que você conhece. Ele vai ter o que você tem. Ele vai ter direito àquilo que os seus filhos naturais têm. É a adoção, mas é a melhor coisa, o máximo que vai alcançar. Você pode até colocar um caráter nele. Ensinar ele algumas coisas que ele não teria se não estivesse com você. Mas o máximo que você vai conseguir, que eu consiga fazendo, adotando uma pessoa, é colocar o meu sobrenome. O nome da minha família nele. E Jesus, quando ele nos comprou para Deus, nos tornando filhos de Deus, ele nos deu o seu nome. Nós somos cristãos. Cristãos são aqueles seguidores de Cristo. Só que ele fez uma coisa que nenhum ser humano pode fazer, que Satanás pode tentar com essas armadilhas, com esses enganos de votos, com esses enganos de sacrifícios de sangue. Ele não consegue fazer o que Jesus fez. Ele colocou o seu próprio sangue dentro de nós. O DNA de Deus está dentro de nós. Ele derramou e nos lavou com seu próprio sangue. Nas suas veias corre o sangue de Jesus Cristo, o mesmo sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Se você acredita nisso, o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Se você acredita nele, o sangue de Jesus nos purifica de todo mal. O sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. O sangue de Jesus nos protege de todos os inimigos. Porque agora nós somos filhos de Deus. E não é só de sobrenome, é de sangue também. É de sangue também. Por isso que Jesus falou: vocês precisam comer da minha carne e do meu sangue, e beber do meu sangue. Vocês precisam participar do meu corpo. Porque o que eu estou fazendo por vocês, ninguém pode fazer. Vocês estão sendo adotados para Deus. Vocês estão sendo adotados por Deus, para fazer a vontade de Deus, para viver em liberdade. Vocês foram comprados
Vocês foram adotados e vocês têm um relacionamento com um pai verdadeiro, um pai que ama. E o amor de Deus não é igual ao nosso amor. O amor de Deus não é igual ao amor do seu pai. O amor de Deus não é igual ao amor nem da sua mãe. O amor de Deus não é igual ao amor da sua filha e do seu filho. O amor de Deus não é igual a nenhum amores desta terra. O amor de Deus supera todos os amores. O amor de Deus é sublime. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus purifica. O amor de Deus livra. O amor de Deus protege. O amor de Deus nos dá segurança. O amor de Deus nos dá uma família. Nós podemos dizer que estamos em família, porque se não estamos no sangue físico, mas espiritualmente estamos ligados ao mesmo sangue. O sangue de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Para encerrar, meus amados irmãos, você não é órfão. Você tem um pai. E este pai te ama. E porque ele te ama, ele quer ter comunhão contigo. E porque ele te ama, ele quer estar com você. Ele quer conversar com você. Ele quer revelar as coisas que vão acontecer em Lourinhã. Ele quer revelar as coisas que estão acontecendo na sua família. Ele quer compartilhar com você o reino de Deus, o reino dos céus. Ele quer fazer em você maravilhas. Este Pai quer dar a você o seu reino. Agora, todos os textos que eu li, e todos os textos que falam que Deus o Pai é nosso Pai, ele nos chama a uma responsabilidade. Todos os textos. Se você ler todos os textos que eu falei aqui, se você olhar todo o capítulo, todo o contexto que eles estão, nesses todos os textos, nós somos comprados e lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? Nós somos feitos filhos de Deus. Amém? Nós podemos entrar na sala do trono. Tem pai que não deixa o seu filho entrar no gabinete, tem pai que não deixa o seu filho entrar no seu escritório, tem pai que não deixa o seu filho entrar no seu ambiente de trabalho, mas Deus nos deixa entrar na sala onde Ele governa o universo, onde Ele governa o mundo, onde Ele governa os poderes da terra, onde Ele governa Satanás, onde Ele governa tudo. Nós podemos entrar na sala do trono, confiadamente que Ele vai nos receber. Agora, todos esses textos está falando que Deus nos comprou com um preço muito alto para nos separarmos do mundo. Ele nos comprou, Ele nos lavou, Ele nos redimiu, Ele colocou anel de autoridade e de identificação. Anel não é só autoridade, é também identificação. Ele nos deu cajado, Ele nos deu sandálias, Ele nos deu roupa, Ele nos deu comida, Ele nos deu proteção. Nós precisamos separar-nos do mundo. Todos os textos que falam. Eu não conheço nenhum pai de verdade, que aceita que seu filho prefira estar mais tempo no videogame do que na comunhão com ele. Eu não conheço nenhum pai que aceita que o seu filho prefira estar na companhia de outras pessoas, de outras famílias, do que na sua família. E este pai, ele ama tanto, que ele não aceita que a gente prefira estar na companhia de outras famílias, do que não ser na família dele. Ele sempre chama para separação. O último texto que eu li, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17, diz que se invocares por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, e aqui não é medo, é respeito. Eu tenho um pai que veio do exército, eu brinco com ele, eu uso alguns nomes, obviamente que não no meio de vocês, nem no meio dos obreiros dele, que eu falo com ele, porque eu tenho intimidade com ele, mas eu tenho respeito, porque o respeito mantém o amor. Deus nos ama, mas para manter o amor, precisa de respeito.
andai em respeito profundo, em temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Todos os textos estão falando, é preciso se separar para este Deus. Por que muitas das vezes a gente não recebe as bênçãos de Deus? Porque não estamos do lado de Deus. Por que muitas das vezes a gente não ouve a voz de Deus? Porque não estamos perto de Deus. Por que muitas das vezes a gente não está desfrutando das bênçãos das famílias de Deus? Porque muitas das vezes nós não estamos dentro da família de Deus. É preciso nos separarmos, meus amados irmãos. Porque o texto que nós lemos inicialmente, 1 de João, capítulo 3, versículo 1. Vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. O mundo não vos conhece. O mundo acha que a gente não tem pai. O mundo acha que a gente não tem proteção. O mundo acha que a gente não tem segurança. O mundo acha que a gente não tem protetor. Então eles nos atacam. Então o mundo nos persegue. Então o mundo quer nos humilhar, ou até nos humilha. Então o mundo fala todo tipo de coisa contra nós. Mas eu e você sabemos que temos um pai. Você não é qualquer um. E sabe o que é que diz desse pai? Que os seus filhos são como a menina dos seus olhos. Se alguém colocar o dedo no seu olho, você vai gostar? Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você vai agredi-lo. E ainda cheio do Espírito Santo, se você não vigiar, você volta para a carne. E o Deus que nós servimos, que nos chamou por Pai, Ele tem olhos como de chama. Quem mexer nos seus filhos se queima. Quem atacar os seus filhos está perdido. Nós precisamos entender que precisamos estarmos mais unidos a Deus, nos separarmos para Deus e não nos preocuparmos com o mundo. O mundo não sabe, o mundo não nos conhece, o mundo não conhece Deus. Ele acha que nós não temos Deus, ele acha que nós não temos um Pai, mas nós temos um Pai. Nós sabemos o nosso Pai, nós conhecemos o poder do nosso Pai, nós entendemos o amor do nosso Pai. Então descansa, o Pai vai entrar em ação. Nem precisa ser fortão, nem precisa ser valentão, nem precisa ser durão. Você só precisa descansar. Na hora certa o Pai vai entrar em ação. Na hora certa o Pai vai entrar em ação. Na hora certa o Pai vai entrar em ação. Você não é órfão, você tem um Pai. E este Pai te ama. E porque Ele ama, já como diz o ditado, quem ama, guarda. Quem ama, protege. Quem ama, ajuda. Quem ama, está presente. Este Pai te ama. Ele te protege. Você não é órfão. Você tem um Pai. E este Pai te ama. Você pode repetir? Eu tenho um Pai que me ama. Você pode dizer que ama seu Pai? Aleluia. Aleluia. Exalte ao Senhor. Você pode estar na presença dele e aquilo que você mais precisa, você pode apresentar diante dele e dizer, Senhor, meu Pai, eu preciso disso. Meu Pai, eu preciso daquilo. Meu Pai, eu preciso dessa resposta. Meu Pai, eu preciso deste bem. Meu Pai, eu preciso disso. Você, pastor, mas eu não sei se é bom. O seu Pai sabe. Se Ele não está te dando, é porque Ele sabe que não é bom para você. Não é nem questão de merecer, porque nós não merecemos mesmo. É só uma questão de que não é bom para nós. Tudo que o Pai nos dá é bom. Tudo que o Pai nos dá é seguro. Tudo que o Pai nos dá não vai fugir das nossas mãos. Tudo que o Pai nos dá é abençoado. Tudo que o Pai nos dá é seguro. Então adore ao Senhor, exalte a Ele e não esqueça, meu irmão, não esqueça, minha irmã, você tem um Pai que te ama e que quer ter comunhão contigo. Você pode levantar nesta hora.